Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas à live sobre mascaramento clínico. Técnica de Rude ou técnica de atenuação interaural? Vou começar aqui já falando um pouquinho sobre mascaramento. Segunda-feira, 8 horas. Boa noite para todo mundo que está entrando. Temos muitos seguidores novos no Cris Bueno Fono. Sejam muito bem-vindos. Vocês têm acompanhado o perfil. Boa noite para todo mundo que me acompanha. E aí, vamos começar a falar de mascaramento? Quem assiste a live gravada, depois, né, que me manda mensagem assim: Cris, não vou poder assistir, não vou poder estar ao vivo com você, tenho um compromisso X, e aí, às vezes as pessoas falam, né, a gente vai assistir a live gravada de outras pessoas, e a pessoa que começa a live espera muito para começar a falar. Aí a gente fala, começa logo! Então eu não vou demorar muito para começar a falar. Bom, vou dar uma boa noite para algumas pessoas que entraram primeiro aqui. Paty Mancini, você tá sempre juntinho, viu? Oi, Cícero, muito bacana. Mariana, que trabalha aqui comigo, Stephanie, Hugo, muito obrigada pela força sempre, amigo, e todo mundo que entrou. Se eu não vi mais alguém é porque eu não vi. E aí não dá para dar mais boa noite, Raquel, não dá para dar tantos boa noites, porque senão a gente vai ficar dando só boa noite para tanta gente querida. E aí, vamos conversar, pessoal. Vocês usam a técnica de atenuação interaural ou vocês usam a técnica de Rude? Vamos conversar sobre isso? Vamos conversar sobre assuntos polêmicos, mas necessários? Então, escrevam para mim nos comentários se vocês usam a técnica de Rude ou se vocês usam a técnica de atenuação interaural, e vamos interagir. Por quê? Por que você usa Rude? Por que você usa atenuação interaural? Porque você aprendeu assim na faculdade? Porque você acha mais simples na prática clínica? Mais rápido? Você usa uma ou outra? Dependendo de cada caso, você domina as duas? Tô aqui com minha xícara, Fono série A, para beber aguinha. Então a Sade colocou que usa Rude, PCJ atenuação, Mara atenuação. Então assim, vamos pensar o seguinte, quem é meu aluno já sabe que na formação audiometria e imitanciometria descomplicada, eu explico passo a passo das duas técnicas. Por quê? Porque são as duas principais técnicas que nós... Peraí, deixa eu ver uma coisa aqui. São as duas principais técnicas existentes, as mais conhecidas. Se nós formos adentro,
né, adentrar nos livros de mascaramento, existem fórmulas de mascaramento que a gente decora e começa a usar. Mas mascaramento não é decorar. O paciente ele está na sua frente e você precisa garantir o raciocínio de mascaramento clínico, garantir que o que você vai fazer vai ser assertivo e não tem como acertar com fórmula. Nunca existiu essa possibilidade de uma fórmula sem o entendimento da fórmula. Então, quem é meu aluno sabe que eu não defendo uma técnica ou outra. Talvez alguns outros audiologistas, colegas. Boa noite, Raquel, saudades de você, Raquel Café. Patrícia. Tem alguns colegas que defendem uma em detrimento da outra. Quem é meu aluno sabe, na formação Audiometria e Imitanciometria Descomplicada, eu dou uma aula de mascaramento clínico. Então, por que mascarar? Qual a necessidade do mascaramento? Por quê? Para que mascarar? A gente precisa mascarar porque uma orelha começa a ouvir pela outra a partir de determinada situação. Então, nós temos que entender mascaramento, entender que a via aérea, ela começa a ouvir pela outra via aérea a partir de um determinado estímulo que eu der. Então, por exemplo, existe a atenuação interaural por via aérea, né? Atenuação interaural por via aérea. Nós temos duas possibilidades. Existem pessoas que utilizam a atenuação interaural por via aérea específica por frequência, e aí existem muitos estudos na literatura. Existe uma variabilidade de estudos. Então, Cris, está certo se eu usar, por exemplo, uma tabela para atenuação interaural de via aérea específica por frequência? Sim. Tem um delay entre a fala e a imagem? Ou tá tudo bem? Porque a Refran falou que tá com um delay. Se tiver com um delay, eu mudo aqui a internet. Me digam aí se tá tudo bem, se minha voz tá indo junto com a minha... Comentem aí pra mim. Se a minha voz tá indo junto ou tá com delay. Porque aí eu mudo a internet. Tá com delay, então eu vou mudar. Peraí. Pronto, mudei. Eu acho que agora melhorou. Tá? Melhorou? Me contem se melhorou. Porque agora eu vou engatar. Agora eu vou engatar no raciocínio. Melhorou? Bom, troquei aqui pro 4G até ele fazer efeito. Aí, melhorou. Gente, então assim, nós temos que entender o seguinte. Ao falar de mascaramento, melhorou. Ao falar de mascaramento, nós precisamos entender a atenuação interaural. Uma orelha passa a ouvir pela outra dependendo do fone que a gente usa. Se a gente usa o fone TDH39 para fazer via aérea, existe a atenuação interaural por via aérea. Então, tem uma tabelinha super conhecida de atenuação interaural por via aérea e específica por frequência. Então, se você usa atenuação por via aérea e específica frequência por frequência, está errado? Não, está certo. Existem pesquisas científicas de autores consagrados na literatura que mostram que pode existir atenuação interaural diferente. Então, em uma frequência, a atenuação de via aérea para via aérea é 40. Em outra frequência, 45. Em outra frequência, 50 de atenuação por via aérea. Então, se você usa por frequência específica, tá certo. E tem autores que falam assim...
devido à variabilidade encontrada na literatura e de tantas pesquisas científicas mostrando variação de atenuação interaural por frequência específica, vamos colocar 40 para todo mundo. Então, escrevam nos comentários para mim. Vocês usam 40 de atenuação por via aérea ou frequência específica? Depende da frequência. E aí ficam uma colinha da frequência específica ou já sabem de cor? Escrevam nos comentários para a gente saber. 40 para todas as frequências de via aérea. Então, nós vamos para todas as frequências de via aérea. Nós vamos começar a entender mascaramento. Aí, ó, 40, 40, 40, ótimo. Então, eu vou precisar mascarar quando tiver uma diferença entre via aérea da orelha testada e via aérea da orelha não testada maior ou igual a 40. Ou por frequência específica para quem usa. A grande maioria das pessoas usa 40. Mas se você usa a tabelinha de frequência específica, tá ok, tá certo. Então aqui, por exemplo, no meu perfil, eu brinco. Cris Bueno não é a dona da verdade. A gente discute, mas a gente precisa entender e facilitar a nossa vida. Então, o que é mais fácil? Eu acho mais fácil 40 para tudo, tá? Outra coisa, então, quando mascarar, precisamos ver por via aérea. Quando a orelha testada, diferença entre a orelha testada, ou seja, o sinal que eu dou de apito, for 40 dB de diferença entre a via aérea da orelha testada com a via aérea da orelha não testada. Ou entre via aérea da orelha testada e via óssea da orelha não testada, porque quem responde é a óssea da não testada. Então, nós precisamos garantir que vamos avaliar se existe atenuação interaural maior ou igual a 40 dB, tá? Eu uso 40 para todas as frequências. Cris, então o que você usa? 40 para todas as frequências e comparo via aérea da orelha testada com via aérea da não testada e via aérea da orelha testada com a via óssea da não testada. Se tiver uma diferença maior ou igual a 40, eu tenho que aplicar mascaramento na orelha não testada, na orelha boa, para garantir que ela não responda quando eu for testar novamente essa orelha aqui, que é a chamada testada. E aí eu queria falar o seguinte para vocês. Falamos de via aérea, vamos falar de via óssea e de logoaudiometria também, tá? Mas, pasmem, o mascaramento e o raciocínio do mascaramento, o mascaramento na minha prática clínica, ele começa na anamnese, não começa na audiometria. O meu mascaramento começa na anamnese. O meu raciocínio clínico, se eu vou precisar mascarar ou não, é claro que a decisão final é quando eu já obtive limiar de via aérea com via aérea, pelo menos, e uma óssea. Mas o meu raciocínio começa na anamnese. Se na anamnese o paciente refere perfuração timpânica, otites de repetição, episódios, uma otosclerose, um diagnóstico de otosclerose, o que eu vou esperar na minha audiometria? Eu vou esperar uma perda condutiva ou uma perda mista. Então, eu já sei que eu vou precisar, por exemplo, ter muita cautela e no mascaramento de via óssea do mínimo para o máximo, para não supermascarar. Outra coisa, a partir da anamnese, da hipótese diagnóstica, se o imitanciômetro estiver disponível, eu começo pela imitanciometria. E eu queria ouvir de vocês também. Vocês têm preferência por começar pela imitâncio ou vocês começam pela áudio, quem trabalha com audioclínica? Se você tiver disponível para você o imitanciômetro e o audiômetro, e você vai fazer áudio e imitâncio, você começa pela áudio ou pela imitâncio? O que você prefere? Me contem.
A Ana falou assim, Cris, peguei laudos onde a atenuação é inferior a 40 e foi realizado o mascaramento. Aí não existe necessidade, né, Ana? Não tem necessidade de atenuação inferior a 40. 40 é o mínimo. Então não teria necessidade. A Mônica começa pela imitância. A Isa, oi Isa, começa pela imitância. Oi Josi, começa pela meato, né? Sempre, imitâncio. Sade, imitâncio, Fabiola, Dani. Nós somos do mesmo time? Todo mundo pela imitâncio? Exatamente, pessoal, exatamente. Então, nós temos que entender isso, costurar esse raciocínio. O mascaramento, lá quando a gente senta no audiômetro para começar a mascarar, já existe na nossa cabeça, já tem que existir na nossa cabeça o raciocínio clínico da hipótese diagnóstica e da imitanciometria. Com a imitanciometria e a hipótese diagnóstica que você já tem com a anamnese do seu paciente, você já vai provavelmente bem intencionada para o mascaramento. Então, eu trabalho dessa forma e eu ensino esse raciocínio para os meus alunos. Eu ensino na formação audiometria e imitanciometria descomplicada esse raciocínio. Se você não tem um raciocínio clínico, se você não entende que você está avaliando um indivíduo, esse indivíduo ele está nas suas mãos para que você forneça um laudo assertivo, um laudo que vai ser o diagnóstico audiológico desse paciente para um possível tratamento medicamentoso, para uma possível adaptação auditiva, e o seu casamento entre a audiometria e a imitanciometria. Você vai entregar a imitâncio, as curvas timpanométricas, então você tem que acertar na sonda, na escolha da oliva, você tem que acertar na colocação, você tem que entender se você não está colabando a parede do conduto, então você tem que entender todos os valores de imitanciometria. Cris, mas você está na live de mascaramento, técnica de Rude ou de atenuação? Exatamente. Você precisa acertar na imitanciometria, na hipótese diagnóstica, repetir o reflexo se for o caso, fazer o raciocínio do reflexo para você sentar e fazer sentar no audiômetro e ter certeza do que você vai encontrar para o seu mascaramento. E aí, voltando, a maioria de vocês usa atenuação interaural de 40 dB. E para via óssea, quando vocês costumam mascarar? Vocês costumam mascarar quando dá gap de 10 ou quando dá gap de 15? Atenuação interaural por via óssea. Então, enquanto eu estiver falando, vamos interagir, vamos ver se todos os colegas, se nós estamos... Fabrício está perguntando, tem um protocolo de anamnese. Bom, a formação audiometria e imitanciometria descomplicada, eu forneço todos os protocolos de audiometria, dos critérios de classificação que eu utilizo atrás da audiometria, a imitanciometria, os critérios de avaliação que eu utilizo na imitanciometria, avaliação audiológica infantil. Agora, uma anamnese na prática clínica, como eu fui professora de graduação, claro que os alunos de graduação, eles seguem os alunos de graduação para aprender a fazer anamnese, eles vão respondendo a um questionário com o paciente na frente, você, por exemplo, número 1, qual a sua queixa auditiva?
Número 2, você tem escuta melhor de um lado ou do outro? Tem zumbido? Tem tontura? Então, os alunos vão seguindo um protocolo de anamnese. Os alunos de graduação, né? Quando eu dei aula durante 12 anos no curso de graduação. Mas na prática clínica, os meus alunos da formação Audiometria, Imitância e Metria Descomplicada, eu ensino a fazer uma anamnese que seja assertiva e rápida. Então, a anamnese é aquela anamnese ali, perguntando, fazendo as perguntas. Então, tem uma aula de anamnese, de hipótese diagnóstica, de anamnese, sobre segredos da anamnese, segredos da meatoscopia, segredos da hipótese diagnóstica, para que você faça uma anamnese assertiva, para que você faça as perguntas corretas para desenhar a sua hipótese diagnóstica. Então, eu não uso uma anamnese com uma folha perguntando, número 1, qual orelha você escuta, né, melhor? Tem zumbido? Tem tontura? Aí olha a pergunta, não, isso tudo é automático. Então, os meus alunos sabem fazer uma anamnese assertiva de cor, porque assistiram ao módulo base, que é o desenvolvimento auditivo periférico, central, anamnese, hipótese diagnóstica, meatoscopia, que é o módulo base da formação Audiometria, Imitância e Metria Descomplicada. E aí, voltando, todo mundo aqui mascara com gap de 15. Cris, mas tem livros que falam para mascarar com gap de 10. Tem, exatamente. Então, por isso que eu falo que o Audiometria, Imitância e Metria Descomplicada, sabe o que é essa formação? É assim, como eu faço, porque tem muitas possibilidades. Então, Cris, eu uso frequência específica por atenuação de via aérea ou uso 40 para todas as frequências? Bom, se você já é um audiologista, já está acostumado a usar por frequência, atenuação interaural diferente por frequência, e você está indo bem assim, continue. Mas eu ensino assim, eu faço assim, o tempo todo eu falo, eu uso 40 para todas as frequências. Então, bora para frente. Eu uso gap de atenuação interaural de via óssea 0. Então, gap até 10 é nível de sensação. Ou seja, a via óssea e a via aérea é uma diferençazinha ali entre o vibrador ósseo e o fone. Gap até 10, bola para frente, vida que segue. Gap de 15, mascaro. Então, como eu faço, eu ensino. Por isso que a formação Audiometria, Imitância e Metria Descomplicada é assim, como eu faço, eu ensino. Ensino o meu raciocínio. É claro que não fui eu que inventei a técnica de Rude, não fui eu que inventei a técnica de atenuação, mas eu elaborei um passo a passo no Audiometria, Imitância e Metria Descomplicada em que eu ensino a hipótese diagnóstica, anamnese assertiva, aí vem imitânciometria, tudo de importante para que você entenda o casamento da imitância com a áudio e o mascaramento, como eu faço. Então, mascaro quando der gap de 15. Então, aqui muitos fazem igual. E para atenuação interaural de logoaudiometria. O que é mais interessante é que tem alguns colegas que se esquecem de mascarar na logoaudiometria. E a logoaudiometria, nós temos que ter um olhar muito diferenciado para ela, porque muitos dos nossos pacientes, eles irão usar aparelhos auditivos. Então, se eu tiver uma perda levemente assimétrica, pode ser necessário que eu mascare a orelha boa, a orelha não testada, aplique mascaramento na orelha não testada, para obter as reais porcentagens do IPRF e do SRT da orelha testada.
E às vezes essa orelha testada, quem vai receber o meu exame precisa ter certeza que eu realizei o exame correto na logoaudiometria, mascarando a orelha não testada quando necessário, porque quem faz uma boa adaptação auditiva está muito de olho no IPRF. Qual a atenuação interoral que você usa para logoaudiometria? Você mascara a logoaudiometria? Qual atenuação você usa para decidir quando mascarar na logoaudiometria? Me contem. Temos 40. Nós temos autores que usam 45 de atenuação, tá bom? Por quê? E aí, vamos lá, mais uma vez. Existe um certo e um errado absoluto? Não, existem duas possibilidades. Então, existem autores que falam assim, a atenuação quando se trata da fala, ela é um pouquinho maior. Quando eu falo de um lado, o outro lado passa a ouvir por fone com 45 dB. Então, tem muitas pessoas que usam atenuação de 45 para logo. E aqueles mesmos autores que falam assim, devido à variabilidade de estudos na prática clínica, que para todas as vias aéreas vamos padronizar 40, esses mesmos autores falam assim, vamos usar 40 para logoaudiometria também, para todos os testes de fala, IPRF, SRT, SDT. Então, eu sou dessa turma. Como eu falo, na formação, audiometria, imitanciometria descomplicada, eu apresento as possibilidades e falo, eu faço assim. Então, eu apresento as possibilidades possíveis, o que é possível na literatura. Então, tem autores que falam 45? Tem. Cris, se eu utilizo 45, posso continuar utilizando? Pode continuar, porque tem respaldo científico na literatura. Na audiometria, imitanciometria descomplicada, eu mostro todos os autores. Mas tem os autores que falam 40 para todas as vias aéreas e 40 de atenuação interoral para todos os testes de logoaudiometria. Então, são as nossas duas possibilidades. 40 ou 45, tá? Estamos falando quando utilizamos o fone supra. Com certeza, né, Carla? Com certeza. Então, a gente já falou quando mascarar. Quando mascarar por via aérea, quando mascarar via óssea e quando mascarar na logoaudiometria. E aí eu vou trazer um casinho aqui para vocês, para que a gente